Nós vamos abrir, inspirado por esse testemunho, né? Nós vamos ler 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler alguns trechos da história de Ana, né? É bem conhecida a história de Samuel, o nascimento dele. Vamos ler desde o 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos ler esse capítulo 1, que mostra a situação de Ana, né, que não podia ter filhos e que depois ela dá à luz a Samuel. Havia um homem chamado Eucana que vivia em Ramá, na região de Zufi, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas, a primeira se chamava Ana, a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial porque a amava, apesar do Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival provocava e zombava dela porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estou derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigado, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Amém. Senhor, ajuda-nos com a tua palavra, que ela possa edificar os nossos corações e o Senhor possa ministrar as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vemos nessa história de Ana, é uma história já bem conhecida, né? Muito já se pregou sobre esse testemunho dela, né? Sobre a intensidade dela, né? Diante do Senhor. Mas eu queria destacar algumas coisas nesse texto que me chamam a atenção. E principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né, que nós somos chamados e atraídos por tantas coisas, não é? O mundo que nós vivemos, ele
o tempo inteiro está nos oferecendo, fazendo propostas, né? Oferecendo atalhos, sugerindo coisas, né? Sugerindo tomadas de decisões muitas vezes não baseadas na palavra de Deus. O tempo todo você tem que pensar, refletir e decidir de acordo com a palavra do Senhor e com a vontade de Deus. E precisa ter coragem para isso, não é? Nós vivemos numa sociedade que é contra Deus. A sociedade, o mundo, né? Essa cultura, esse sistema de coisas, ele não coopera para que as pessoas se encontrem com Deus. Pelo contrário, ele trabalha no sentido oposto, para que as pessoas se afastem de Deus, para que as pessoas se distraiam com muitas coisas e não foquem naquilo que de fato é importante, naquilo que de fato é relevante, aquilo que de fato tem valor eterno. A gente vive num mundo caído pelo pecado, né? Depois do pecado, o homem caiu da sua posição. Embora não tenha essa expressão, a queda do homem, né? Não há uma expressão falando isso, fala do pecado do homem, né? Mas a gente tem esse hábito de dizer a queda, né? O homem caiu, por que queda? Caiu da sua posição, da posição que ele tinha diante de Deus, da posição de proximidade, de comunhão intensa que ele tinha com Deus. O pecado fez essa ruptura, o pecado fez esse distanciamento, causou esse abismo entre o homem e Deus. E agora, para nós voltarmos para Deus, só há uma saída. Isso não tem nada a ver, meus irmãos, com disputa religiosa, isso não tem nada a ver com impor religião para ninguém. Entenda bem uma coisa, o Evangelho não pode ser imposto a ninguém. O Evangelho é uma escolha. Deus já fez sua escolha, que foi enviar Jesus para restabelecer a ponte de contato entre nós e Ele. Jesus restaura a ponte, Jesus nos leva de volta para a posição original, onde nós nunca deveríamos ter saído. Então, Deus já tomou sua decisão, enviou Jesus, Jesus tomou sua decisão, foi para a cruz, estabeleceu novamente o contato entre nós e Deus. O Espírito Santo já tomou sua decisão, já veio do céu, está no meio de nós, está dentro de nós. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já tomaram suas decisões. Agora, cada um de nós tem que tomar a sua decisão. Eu quero andar sobre essa ponte, que é Jesus, para restabelecer o meu contato de novo com Deus, ou não? A questão é essa. O Evangelho se trata disso. Mas o que nós temos que fazer é anunciar que Jesus é a ponte. Mas nunca forçar ninguém a tomar essa decisão. Por quê? Porque nós não podemos fazer isso. Nós não temos autoridade para fazer escolha por ninguém. Mesmo quando os pais trazem a criança aqui e consagram ao Senhor, eles não têm como escolher pela criança. Eles estão assumindo uma responsabilidade diante de Deus, de que eles vão fazer de tudo para que essa criança sirva ao Senhor, ame ao Senhor, nunca se desvie do Senhor. Por quê? Porque é a melhor escolha. É a melhor escolha. É a única escolha sábia que nós temos, escolher andar com Jesus. Mas se essa criança, quando cresce, escolhe diferente, escolhe não andar com Deus, o que os pais podem fazer? Orar por essa criança, por esse jovem, por esse filho. Orar para que ele um dia faça a escolha certa. Mas ninguém pode escolher pelo outro. Ninguém pode decidir pelo outro. Ninguém pode ser salvar o outro, né? Nós podemos falar, podemos anunciar, podemos influenciar, podemos ser uma boa referência, podemos mostrar com nossos testemunhos, podemos falar os feitos do Senhor, falar aquilo que Ele tem feito, contar os milagres, contar a bênção, falar, dar testemunho, falar sobre a bondade do Senhor, mas nunca de maneira a forçar alguém. Então o Evangelho, meus irmãos, é uma decisão. Cada um está diante de uma escolha, de uma decisão.
eu escolho porque Ele me escolheu primeiro, né? A palavra diz isso. Mas eu tenho que tomar essa decisão. Eu tenho que falar: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero andar. Eu quero estar contigo, né? Eu recebo o teu sacrifício na cruz, né? Eu me submeto a isso. Eu quero andar em obediência ao Senhor. Escolha que nós temos que fazer. Ninguém pode fazer por nós. Essa é a decisão que nós temos que tomar, que cada ser humano precisa tomar. E a gente sabe que muitos escolhem não andar com Deus. E nós temos que respeitar. Devemos fazer todo o possível para que a pessoa tenha todas as informações necessárias para ela decidir o melhor. Mas se ela decidir o oposto, o que nós vamos fazer? Ninguém se converte pela pressão. Ninguém se converte pela força ou pela violência. Jesus falou: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém, irmãos? Outro dia eu estava conversando com um amigo antigo, né, de muitos anos, e ele ainda não teve essa experiência com Deus, né, de ter esse encontro pessoal com Jesus. E ele estava falando para mim assim, e ele falou, ele gosta de me provocar, né, e eu já sei o jeito dele, eu fico tranquilo e entro na conversa para sempre ter um gancho para falar do amor de Deus para ele, né. E ele falou: olha, mas se chegar lá no fim, você morreu e não existe Deus, não existe nada disso que você creu, a Bíblia é uma mentira, a vida morreu, acabou, não tem mais nada, é o vazio, é o nada, e aí? Eu falei: olha, eu prefiro acreditar na minha história, essa que eu contei para você, de que nós somos eternos, de que nós vamos viver a eternidade com Deus, de que Jesus morreu na cruz por nós. Sabe por quê? Porque foi a melhor história que eu já ouvi. É a melhor história que já me contaram. E tem um final bom, tem um final feliz. Então eu prefiro acreditar nessa. Por que eu vou acreditar na sua, que é muito ruim? A sua história é ruim, eu falei para ele. Essa história é muito ruim. Acabou tudo, não tem mais nada. É zero, é nada, é vazio. Eu falei: que história ruim. Eu falei: eu prefiro acreditar nessa outra. Amém? Eu não pago nada para acreditar. Por que eu vou acreditar na história ruim, se eu posso acreditar numa história muito melhor? Amém? E é uma história que nós temos provas na nossa própria vida, no nosso caminhar com Deus. Deus vai provando que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele é real, à medida que nós nos colocamos diante dEle, que nós o obedecemos, que nós o amamos. Nós vamos provando do seu amor. Nós não vivemos uma fantasia. A Bíblia não é um livro de contos de fadas. A Bíblia não é um livro de histórias para as crianças dormirem melhor, não é? Quando nós contamos Davi e Golias, né? Sansão, esses personagens do Antigo Testamento, que as crianças gostam de ouvir as histórias, né? Pedem para a gente contar várias vezes. A gente pode pensar que essas histórias são como as fábulas do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, da Cinderela. Meu irmão, a Bíblia não é uma fábula. A Bíblia é verdade. A Bíblia pode ser experimentada. Você pode provar a Deus, como o pastor Fred ministrou domingo passado. Você pode experimentar Deus. Rodrigo e Camila contaram aqui uma experiência em que eles experimentaram Deus. Experimentaram o poder de Deus. Experimentaram o milagre de Deus. Experimentaram uma reversão de circunstâncias, uma reversão de probabilidades contrárias a eles. Ela tinha 25% de chance de que tudo desse certo, 75% estavam contra elas, contra eles. Você faria uma aposta? Crente não aposta, né? Não joga. Pelo menos eu acho que não, né? Mas você faria uma aposta em que você tem 75% de chance de perder? Talvez, né? Dificilmente. Mas sabe, irmãos, quando nós cremos no Senhor, nós temos ousadia, fé,
requer ousadia. É diferente de tentar a Deus. Mas ela tinha uma palavra, eles tinham uma palavra. Eles estavam obedecendo uma palavra que Deus tinha dado a eles. Se eles não tivessem nenhuma palavra e tivessem insistido nisso, se eles tivessem uma palavra contrária, falando não, né, diferente, e tivessem forçado, aí sim eles estariam tentando a Deus. Mas eles tinham uma palavra de que eles seriam pais, de que eles teriam filha, né? Seriam frutíferos, fisicamente falando. Então eles andaram em fé em cima de uma palavra. Amém? Ana, você vê, ela tinha aqui uma frustração, porque ela não tinha filhos. E ela busca Deus, ela se quebranta diante de Deus. E ela diz: eu vou dedicar para sempre o meu filho ao Senhor. Eu creio que se ela não dissesse isso, que iria deixá-lo lá no templo para ser criado pelo sacerdote, né? Eu creio que Deus daria o filho da mesma maneira, porque ela iria criá-lo nos caminhos do Senhor. Mas ela consagrou o melhor que ela tinha em Deus ao Senhor. E é esse a ênfase da mensagem dessa noite. Sabe, irmãos, quantas vezes nós pedimos alguma coisa ao Senhor e o Senhor, na sua misericórdia, bondade, benevolência, generosidade, nos abençoa com aquilo que pedimos, e aquilo que era para ser algo para alavancar nossa fé, alavancar nosso serviço ao Senhor, alavancar nossa dedicação ao Senhor, nos levar adiante ao Senhor, muitas vezes nos serve de pedra de tropeço. O filho que Ana teve poderia servir de pedra de tropeço para ela, porque foi um filho que custou muito, um filho fruto de um milagre. E às vezes, quando aquilo é muito sofrido, pode trazer muito medo aos pais. Estou falando de filho, mas poderia estar falando de um emprego, poderia estar falando de um casamento, poderia estar falando de uma cura física, de uma doença que você teve, que Deus te curou. Às vezes nós oramos por um emprego, Deus nos dá um emprego, aquele emprego começa a se tornar estorvo, começa a se tornar problema, começa a nos afastar da comunhão. Às vezes pedimos por um casamento, aquilo que era para ser bênção, o casamento começa gradativamente a nos esfriar, ao invés de nos esquentar, nos aproximar de Deus. Filho também, filhos podem ser uma bênção e são, mas muitas vezes, se nós temos medo, não, agora eu preciso cuidar, porque se ele tomar chuva, se ele tomar vento, se ele ficar muito perto das pessoas, se acontecer isso, se acontecer aquilo, e se isso, e se aquilo, e aí nós vamos ficando com medo, e não saímos mais, e não vamos mais, e não nos relacionamos mais, porque temos medo. Meu irmão, se Deus te deu, Ele te deu como um presente, mas tudo pertence a Ele. Amém? O que nós temos é que consagrar aquilo que recebemos de volta ao Senhor. Consagrar, entregar. Olha, Ana recebeu o presente e ela devolveu para o Senhor. É interessante, ela queria tanto, né? Mas ela teve uma coragem, um desprendimento. Ela só esperou o nenê desmamar. Alguns anos, né? Talvez 2, 3 anos. Esperou desmamar e levou ele. Ainda muito criança, talvez 3 anos, porque ela fala aqui para ele: certamente o senhor se lembra de mim, sua mulher que esteve aqui anos atrás. Quer dizer, pelo menos uns 3 anos, né? Entre ela ficar grávida, o nenê desmamar, quer dizer, naquela época talvez, né, ficasse mamando por mais tempo do que hoje, muito possivelmente. Então dá para entender aqui que o menino deveria ter 3, 4 anos, talvez. Eu não pesquisei sobre isso. Mas ela teve que ter coragem. O próprio marido fala para ela: que Deus te dê, que Deus te ajude.
Que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa, porque ele sabia, um filho tão desejado, ela precisaria ter coragem para entregá-lo ao Senhor. Agora, é claro que isso é uma história para nós, é um exemplo para nós, de que quando você recebe alguma coisa do Senhor, consagra a Ele, devolva a Ele. Lembre sempre que aquilo não pode ser um estorvo, não pode ser um empecilho, não é? Por exemplo, às vezes alguém pede um namoro, quer namorar, eu preciso, eu não quero ficar sozinho e tal, aí começa a namorar. Meu irmão, namoro que é bênção, cria uma sinergia nos dois para buscar o Senhor, faz com que os dois busquem mais a Deus. Namoro que começa a te afastar, não do Senhor, da comunhão, dos irmãos e tal, não está indo bem. Se o namoro começa a te distanciar de Deus, fica esperto. Começa a questionar, será que esse namoro está sendo bênção mesmo? Será que isso está agradando ao Senhor? O namoro, né, um namoro que é gerado em Deus, ele nos aproxima. Um casamento que é gerado em Deus, nos aproxima de Deus. Um filho que é gerado, né, do Senhor, presente do Senhor, nos aproxima de Deus. Nos faz ter experiências com Deus, com toda a carga de trabalho que vem junto. Quantos já perceberam que filho dá trabalho? Dentro da barriga já dá trabalho, não é, Rafael? E todas que já tiveram aí, né? Dá trabalho dentro da barriga. Só não dá trabalho, né, na hora de conceber, né? Nessa hora não dá. Mas depois dá bastante trabalho. Mas vale a pena, porque é um presente de Deus, e Ele precisa nos aproximar de Deus, tem que nos fazer ter experiências com Deus. Eu louvo a Deus pelos meus filhos, porque nos deram muitas experiências com Deus, experiências de como criar filhos, de como amadurecer juntos, né? A gente brinca que o primeiro filho é a cobaia, né, dos pais. Mas é verdade, os pais estão aprendendo, né? Mas graças a Deus que entre mortos e feridos salvaram-se todos, né, Pedro? Está todo mundo bem, né? Ninguém morde a orelha, não, lá em casa, né? Ninguém ficou com problema de... É bênção, porque o filho te ensina. Você ensina, mas você aprende. Você aprende a lidar com outras pessoas, a lidar com situações que você nunca imaginou que precisaria passar. Então traz uma riqueza de crescimento, de presença de Deus, de tantas coisas que enriquecem a vida do casal. Mas eles não são nossos. Eles são do Senhor. Amém? Quando você está trabalhando naquele lugar onde você está hoje, agradeça a Deus por Deus ter te colocado ali. Eu sou muito grato a Deus pelos lugares onde Deus me permitiu trabalhar. Eu nunca fui mandado embora de um emprego. Nunca fui mandado embora. Graças a Deus. Por quê? Porque, pelo contrário, quando eu falava que ia sair, as pessoas ficavam chateadas, não queriam que eu saísse. Porque nós temos que entender que Deus nos coloca nos lugares onde Ele quer, e quer que a gente seja um testemunho naquele lugar, quer que a gente faça diferença naquele lugar, quer que a gente seja um abençoador naquele lugar. Ana pegou o seu filho e sabia que aquele filho ia ser bênção para a nação de Israel. Se ela fosse uma mulher egoísta, né, ela ficaria com o presente só para ela. Mas ela repartiu com a nação. Uma dádiva de Deus, um presente de Deus que abençoou toda a nação de Israel por muitos e muitos anos. Tem 2 livros dedicados que levam o nome de Samuel. Tamanha a importância dele para a nação de Israel e para a própria história da palavra de Deus e do que Deus fez. 2 livros. Davi não tem nenhum livro com o nome dele. Samuel tem 2. Que privilégio, né? Que privilégio. Davi foi rei.
Salomão foi rei. Samuel foi um filho gerado debaixo de uma aflição, debaixo de um clamor, debaixo de angústia, confundida com alguém que estava embriagada. O sacerdote não teve um bom discernimento, né? Chegou para ela e achou que ela estava bêbada. Se ela fosse também se guiar por pessoas, sabe, irmãos, às vezes nós temos que tomar cuidado com os sonhos que Deus coloca no nosso coração e não sair falando para todo mundo desavisadamente, porque muita gente às vezes não vai entender o sonho que Deus te deu, o projeto que Deus colocou no teu coração, aquilo que Ele quer fazer, porque muitas vezes Deus está falando com você, é algo pessoal. Então receba aquilo, amadureça aquilo, reflita sobre aquilo, e quando Deus te direcionar, você compartilhe com pessoas confiáveis, pessoas que te conhecem, pessoas que possam te ajudar, né, se alegrar junto com você. Às vezes as pessoas não vão discernir a vontade de Deus naquele projeto, entende? Mas você tem que se basear no que Deus está falando para você. Claro que o conselho é importante, ouvir a voz de Deus através de outros irmãos é importante, mas primeiro tem que ter aquela convicção interior de que Deus falou com você. Ana sabia o que Deus estava fazendo com ela, e ela teve que explicar para o sacerdote: não, eu não bebi nada, eu não sou uma mulher sem caráter, eu não estava embriagada, eu estava orando por causa da minha grande angústia e aflição. E aí ele dá uma palavra: nesse caso vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Pelo menos ele trouxe uma palavra de fé, né? De ânimo, mas meio casual, né? Nesse caso então tudo bem, vai em paz e Deus conceda o que você está pedindo, mas meio descompromissado. Ela não pôde contar nem com o sacerdote, nem com o sacerdote. Meus irmãos, há caminhos na nossa vida que nós vamos passar sozinhos. Há momentos em que você vai ter que buscar a Deus, você e Ele só. E Deus permite essas situações. Deus permite que você fique só, muitas vezes, para que você aprenda a buscá-lo, para que você aprenda a depender dEle, a não depender de pessoas, a não depender de outros. Não porque outros não possam te ajudar. Eu fico muito feliz quando eu posso ajudar alguém, quando eu posso, né, ser útil na vida de alguém. Mas eu fico mais feliz ainda quando aquela pessoa nem fala nada e o Senhor me revela sobre alguma coisa que está acontecendo, ou a pessoa experimenta diretamente de Deus. Eu fico muito mais feliz, porque essa é a alegria de um pastor, de alguém que discipula, que ensina, que as pessoas que estão fazendo parte daquela igreja, daquela comunidade que eu pastorei, por exemplo, aprendam a se relacionar diretamente com Deus, aprendam a ouvir e serem ouvidos por Deus, aprendam a entender a linguagem que Deus fala. É muito melhor, é muito mais gratificante para alguém que está ensinando. Por quê? Porque amanhã, se eu faltar, as pessoas não vão se perder, porque elas aprenderam a depender de Deus. Amém, meus irmãos? Assim com os nossos filhos naturais. Nós queremos que eles cresçam, que eles amadureçam, que eles aprendam uma profissão, que eles possam viver com o seu próprio suor do seu trabalho, que eles conheçam a Deus, que eles andem com Deus, que eles amem a Deus. Quando eles eram pequenos, eu orava por eles toda noite. Toda noite nós orávamos por eles. Eles ainda acordados ou eles já dormindo, nós íamos lá, impunhamos as mãos, abençoávamos a vida deles, até a adolescência. Depois eu fui desmamando, não é? Como a Ana aqui foi desmamando, não é? A gente foi deixando que eles começassem a ter suas experiências com Deus.
Amém? E é assim também com os discípulos espirituais, com aqueles que nós discipulamos, com aqueles que nós ensinamos. A gente caminha com eles e gradualmente vai fazendo com que eles tenham as próprias experiências com Deus. Ana foi uma mulher exemplar. Ela teve uma coragem, né? Ela entendeu que o presente de Deus não era apenas para ela se vingar da outra esposa, né, do seu marido, como é que ela chamava? Não estou entendendo. Penina. Isso, Penina. Não era apenas para... Ela não queria... Está vendo? Eu também tenho um filho agora. Você não pode mais zombar de mim. Meus irmãos, embora ela ficasse chateada com a zombaria da Penina, o coração dela estava muito acima dessa rivalidade. O coração dela estava muito longe dessa disputa mesquinha, para ver quem era a melhor, para ver quem era a mais fértil, para ver quem trazia mais alegria para o marido. Tanto que o marido falou: olha, eu te amo sem filhos, né? Eu não sou melhor do que 10 filhos, ele fala aqui, né? O marido também se achava, né? Uma autoestima boa pra caramba, né? Eu sou melhor do que 10 filhos para você? Por que você está triste, né? Mas o coração dela não estava nessa rivalidade. Ela tinha um outro propósito em gerar filhos, um filho. Ela sabia que aquele menino ia ser uma bênção para a nação de Israel. Ia ser um profeta de Deus, alguém que ia trazer justiça para a nação, alguém que ia trazer uma palavra para a nação, alguém que ia ser uma referência para a nação. Então o coração dela estava muito acima daquela disputa, daquela coisa boba, né? Embora ela ficasse chateada com o desprezo. Amém, irmãos? Às vezes nós ficamos chateados quando alguém não entende o nosso problema, a nossa dor, ou não entende o nosso sonho, não apoia o nosso projeto, né? Às vezes podemos nos frustrar, mas se você tem aquilo gerado em Deus, você tem que estar acima dessas coisas. Você tem que estar acima da inveja, do ciúme, do disque-disque, do blá blá blá. Acima disso. Meus irmãos, nós vivíamos numa cidade pequena, em que muitas vezes as pessoas sabem mais da vida da gente do que a gente mesmo. Tem a nossa história e tem as versões da nossa história. Às vezes eu escuto falando coisas da nossa vida, que eu falo: meu Deus, mas de onde tiraram isso? Quem que inventou essa história? Nossa, essa história é até melhor do que aquela que eu vivi. Se eu tivesse vivido essa história aqui, seria bem mais legal do que... Sabe assim, as pessoas criam uma versão de uma coisa que nunca aconteceu. E inventam. Contam histórias, aumentam, distorcem. Quantas vezes já ouvi isso? Se a gente for ficar dando ouvidos para isso, a gente se perde nessas picuinhas, nessas fusquinhas, nessas bobagens, nesses tititis. E mesmo dentro da própria igreja, muitas vezes tem muita fofoca, muita conversa mole. Se é que há alguma coisa de bom nessa pandemia, né, que a gente pode tirar de lições, né, com toda a tragédia que trouxe, 600 mil pessoas mortas. Mas uma coisa que foi positiva foi que baixou muito o índice de fofoca. Primeiro porque a gente, infelizmente, se viu menos, né? Segundo porque todo mundo teve que usar máscara. A máscara atrapalha um pouco para falar, né? Então isso, eu acho que Deus quer ensinar alguma coisa para a gente sobre isso, viu? Fala menos, escuta mais, meu filho. Fala menos e ouve mais. Nós vivemos numa sociedade de surdos, pessoas que não se escutam mais. As pessoas elas param para conversar, mas elas não conversam. Ninguém está disposto a escutar o outro. É um diálogo de surdos. As pessoas estão muitas vezes na mesa e elas estão no celular, falando com pessoas que elas nem conhecem presencialmente. Mas às vezes dão mais atenção na conversa com essas pessoas que elas nunca viram
e que nem sabe se de fato são aquelas pessoas mesmo, do que com as pessoas que estão na própria mesa. Isso é algo doentio. Não é normal isso. Não é normal. Então a gente precisa vigiar, a gente precisa estar atento, a gente precisa dedicar tempo para ouvir o outro. Por que nós temos hoje tantos psicólogos, né? Porque há uma carência de gente para escutar. Porque basicamente o psicólogo ele escuta. Ele tem o tempo para te ouvir. E fala muito pouco. O bom psicólogo é o que fala pouco. Não interfere nas decisões que a pessoa está tomando. Então, você está entendendo o que eu quero dizer? As pessoas precisam, elas têm necessidade de serem ouvidas, né? Ana estava aqui chorando diante de Deus e ela foi ouvida por Deus. Entenda isso, o teu clamor, se for sincero, se for honesto, vai ser ouvido diante de Deus. Deus está atento ao teu clamor, Deus está atento à sua necessidade, Deus está atento ao que você precisa. Ele sabe o que é melhor para você, mais do que você. Ele sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Então, quando Deus te dá um presente, quando Deus te abençoa, te favorece, que esse presente não se torne tropeço. Se é um casamento, que o casamento seja uma bênção. Se é um namoro, que o namoro seja uma bênção. Se é um emprego, que o emprego seja uma bênção. Se é um filho, que o filho seja uma bênção. Uma bênção no sentido de te aproximar de Deus, no sentido de te levar para mais perto de Deus, no sentido de te propiciar experiências profundas com Deus. Nunca que aquele presente te afaste. E olha que eu já vi isso muito, meus irmãos, muito ao longo da minha vida com Deus. A bênção acaba às vezes afastando. Eu lembro uma vez, uma moça lá em Campinas, há muitos anos atrás, né? Ela queria namorar e casar e tal, e apareceu um rapaz. Esse rapaz era joia, boa praça, mas assim, a gente via que assim, ele estava lá, mas não estava lá por causa de Jesus. Ele estava lá por causa da moça. Na igreja, né? Estava lá na igreja. Ele foi para a igreja e começou a conviver. E né? Tudo que foi pedido para ele fazer, ele fez. E a gente era jovem, né? A gente orava por ela, né? E queria que ela fosse bem, que ela se casasse. Mas, assim, alguma coisa não estava bem, não estava certo. Até que chegou um momento que eles casaram e, em determinado ponto, ele simplesmente falou, não quero mais, não vou mais, se afastou dos amigos da igreja, se afastou de todos. No começo ela até ia, mas no fim ela foi esfriando, ela foi desanimando, e quando viu, nenhum dos dois mais estava caminhando com Deus. Tiveram filhos, pelo menos um, eu não me lembro, depois nós viemos embora, né? A gente perdeu o contato. Mas você entendeu? Ela pediu tanto por aquilo, ela clamou tanto. A pessoa veio, né? Começaram a namorar. E aquilo que era para ser bênção, que era para fazer com que eles crescessem em Deus, acabou distanciando. Distanciando, se afastando. Aquilo, sabe, nunca deixe que o presente de Deus se torne um problema. Filhos para nós nunca foram impedimento para nós estarmos nos eventos da igreja, naquilo que a igreja tinha, desde pequenos. A gente punha toda aquela tralha no carro,
carrinho, e cesto Moisés, e bolsa com mamadeira, com fralda, aquela tralha toda. Na época, fralda descartável era só artigo de luxo, era só para sair. No dia a dia era fralda de pano. Não tinha, fralda não era barato como é hoje, não tinha essa variedade de marcas que tem hoje. Você tinha Johnson & Johnson, que era cara, só. E depois começaram a vir umas da Argentina, que eram mais baratas. Eu falei, graças a Deus, chegaram essas fraldas. E elas eram boas também. Então a gente podia comprar um pouco mais, né? Mas durante o dia a dia era aquele varal com fralda para secar, né? Quarando, né? Muita fralda de pano. Até hoje tem umas lá em casa, né? Mas a gente não deixava de participar, não deixava de estar junto. Podia, só se fosse assim, vamos dizer, uma tempestade daquela que teve sexta-feira, né? Quando faltava energia, uma coisa assustadora, né? Caso contrário, podia chover, fazer frio, né? Estavam lá, ficávamos lá o tempo que tivesse as atividades, sem problema nenhum. E olha, era muito mais hard, muito mais raiz antigamente, viu, meus irmãos? Antigamente, assim, quando tinha atividade na igreja, era sexta-noite, quando vinha um pastor de fora, sexta-noite, sábado, às vezes era de manhã, à tarde, à noite, e domingo, às vezes tinha de manhã e à noite. Hoje a gente faz sábado à noite e domingo à noite, para não pesar para os irmãos, mas não tinha esse negócio não. E nós tínhamos a maior alegria de estar ali. Tínhamos a maior alegria de estar ali. Nunca foi problema. Então assim, o presente de Deus não pode ser problema, meu irmão. O presente de Deus é solução. O presente de Deus é bênção. O presente de Deus te leva para avançar. O presente de Deus te faz ir além. O presente de Deus te aproxima de Deus. Amém? É essa mensagem que quero que você guarde nessa noite. Seja como Ana, né? Com certeza, ela entregou seu filho, mas a nação de Israel nunca mais foi a mesma. Ela entregou seu filho para o Senhor. O presente de Deus mudou a história daquela nação, porque ela teve desprendimento para consagrar de volta para o Senhor. Amém? Então consagre teu namoro, consagre teu casamento, consagre o teu trabalho, consagre os seus filhos ao Senhor, consagre o teu carro, né? Às vezes a pessoa pede um carro, deixa esse carro ser útil, dê carona para os irmãos, use ele bem usado, não é? Não tenha problema com isso, não é? Deixa Deus, aquilo ser bênção na mão do Senhor, né? Que você possa abençoar os irmãos, abençoar as pessoas com aquilo que Deus te dá. Amém? Eu lembro lá em Campinas, estou citando Campinas porque é lá mesmo, viu, irmão? Não é porque eu não quero citar gente daqui não, é porque eu estou lembrando de situações de lá. Eu lembro uma vez, só para terminar, célula nas casas, né? Eu lembro uma vez, a irmã tinha acabado, a gente fazia, a célula era muito grande, era muita gente. Nossa célula chegou a ter 70 pessoas, uma célula que nós cuidávamos. A gente não tinha mais lugar para fazer, até que depois multiplicamos em 4, mas quando ia muita gente, quando ainda não tinha multiplicado, eu lembro, nós fazíamos na casa de uma irmã, e ela tinha acabado de passar sinteco novo no piso da casa piso de madeira da sala dela. E a sala era grande, mas lotou, aquela célula estava cheia, devia ter umas 40 pessoas naquele dia. E uma irmã foi com um salto bem fino, e ela era estava um pouquinho acima do peso. E ela sentou assim, meio na beirada do sofá, assim, né? Não encostou, né? Ela só ficou meio assim. E ela, enquanto eu ministrava, ela ficou assim, eu lembro que ela ficou com o pé assim, meio impaciente, batendo o pezinho assim, sabe? Meio impaciente, sabe quando a pessoa fica, né? E eu ministrando a palavra, eu falava, ai Jesus, isso não vai acabar bem, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer naquele lugar ali. Mas não deu outra, né? A hora que acabou a reunião, eu não, né? Eu falei, acho que eu vou até abreviar a palavra para estragar menos, né? Mas não, eu continuei normal. Mas a hora que acabou a reunião, tinha um
um buraco assim, né, em volta, assim, tirou todo o sinteco daquele pedaço, né? Mas sabe, irmãs, a irmã podia falar, não vou mais fazer reunião na minha casa, né? Falar, não, que é isso, ó. Vieram aqui, ó, estragaram meu piso, acabei de passar o sinteco. Tudo bem. Semana seguinte fizemos uma reunião lá de novo. Tinha um tapetinho no lugar ali para cobrir, entendeu? E nós continuamos fazendo a reunião. Sabe, é claro, ninguém quer que estrague o tapete, estrague o sofá, sabe? Mas se a gente for ficar com essas coisas, a casa, Deus, ela reconhecia que Deus tinha dado de presente para ela. Ela queria usar, queria servir, queria abrir as portas, queria abençoar os irmãos. Amém? Quando você tem filho, você perde, vamos dizer, eu lembro que a gente era super cuidadoso nas coisas e tal. Depois que vem filho, irmão, filho vomita no sofá, vomita no carro, vomita na gente. A gente está sempre com cheiro de iogurte, não é? Pai, mãe, avó está sempre com cheiro de iogurte na orelha, iogurte no colarinho. Por quê? Porque criança, bebê é fábrica de iogurte, né? De coalhada. Você bota o leite, 2 segundos vira coalhada. Eu nunca vi isso. Nunca sai com gosto de leite, né? Já sai com gosto de azedo. E a gente vivia babado, não tem jeito. Mas a gente aprende a ser desprendido. Vai aprendendo que essas coisas não têm valor, elas vão passar. Amém? A gente precisa zelar pelas coisas. São presentes, mas elas não podem ter um valor maior do que as pessoas, maior do que o meu serviço ao Senhor, maior do que o meu amor ao Senhor. Tudo que você tem está no contexto de você servir ao Senhor da melhor maneira possível, abençoar as pessoas com o que você tem. Amém, meu irmão? Vamos ficar de 2 do quê? Aonde está? Vamos terminar lendo esse versículo. Capítulo 2. Capítulo 2, 19, 20 e 21, né? Diz assim, de Samuel: cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava. 18, primeiro. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, ele os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Olha só, além de tudo, ainda deu mais 5 irmãos, né? Mais 5 filhos para ela. Quer dizer, ela teve, além de Samuel, mais 5. Ela, vamos dizer assim, Deus deu 5 vezes mais o que ela consagrou. Além de tudo, né? Deus é generoso, sabe, irmãos? Deus é muito generoso. Ele não dá com miséria, não. Ele não dá com a mão retida, não. Ele está com a mão estendida para te abençoar. Se você consagra o teu casamento, consagra a tua vida, o teu namoro, teus filhos, teus bens, teus recursos, a tua posição, a posição que você ocupa na sociedade. Sabe, irmãos, a gente às vezes não pensa nisso, mas o lugar onde Deus te coloca, isso é estratégico. Aquele lugar pode ser um lugar de salvação para muita gente. Eu estava lendo um testemunho hoje de uma diplomata brasileira durante a Segunda Guerra, que foi casada com o Guimarães Rosa. Ela trabalhava na embaixada brasileira em Berlim, e ela pôde salvar centenas de judeus do extermínio, porque os passaportes dos judeus vinham com J carimbado.
e ela não carimbava o J nos passaportes dos judeus. Então, o governo brasileiro naquela época tinha proibido a imigração de judeus, porque ele ainda estava em dúvida se ia apoiar o eixo, Getúlio Vargas, né? Se ia apoiar o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, ou se ia apoiar os aliados. Então eles não estavam deixando os judeus virem para o Brasil. E ela, sabendo disso, não carimbava os passaportes com esse J. Então muitos judeus vieram para o Brasil e fugiram da morte. Ela estava numa posição estratégica. Então, também abençoe a posição que Deus te colocou, o lugar onde Deus te colocou. Tem um porquê de você estar ali, tem uma razão de você estar ali, tem um motivo de você estudar na sala que você estuda, de você trabalhar no lugar que você trabalha, de você ter contato com as pessoas que você tem, você morar naquele bairro que você mora, ter os vizinhos que você tem. Tudo isso tem um porquê, meus irmãos. Isso não é aleatório. Deus está trabalhando na sua vida e está usando a tua vida para abençoar quem está perto. Então, abençoa o lugar que Deus te colocou. E quando eu falo posição, não é posição, eu sou a pessoa. Não, lugar estratégico não tem nada a ver com ficar em evidência. Não. Aquela posição, você entende que Deus te colocou ali para ser um resgatador, para ser alguém que indica o caminho. Amém? Consagre tudo que envolve a sua vida ao Senhor, e Ele te retribuirá muito mais do que você consagrou, pode ter certeza disso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Aleluia, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, porque ouvimos um testemunho tão bom da tua provisão, do teu cuidado, do teu milagre com o Rodrigo e a Camila, Senhor, que é a Alissa, Senhor. Isso edifica as nossas vidas, porque nós vemos a tua promessa, Pai, se cumprindo. Aquilo que era um sonho, aquilo que era algo impossível, de repente está diante dos nossos olhos. Nós podemos ver, nós podemos tocar, nós podemos ouvir o teu milagre. Pai, e nós sabemos que assim como Ana consagrou Samuel, e ele foi uma bênção para aquela nação, nós queremos consagrar tudo que nós temos recebido, Senhor, da tua parte. Consagrar nossa família, filhos, marido, esposa, consagrar nosso trabalho, consagrar os recursos que o Senhor tem nos dado, nossos bens, casa, carro, consagrar a posição que o Senhor tem nos colocado, para que nós sejamos uma bênção, porque a gente nunca se esqueça de que tudo que temos, tudo que somos, tudo que ainda seremos, vem de ti, vem da tua bondade, vem da tua misericórdia. Senhor, abençoa as nossas vidas, que nós jamais sejamos ingratos, Pai, mas possamos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, reconhecer o Senhor no nosso suprimento, na nossa provisão, no nosso salário, reconhecer o Senhor naquilo que temos recebido, na saúde que temos. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Nós somos gratos a Ti, porque não merecemos todo o bem que o Senhor nos tem feito, Pai. E ainda assim, o Senhor nos abençoa. Obrigado. Que nós tenhamos uma semana abençoada e cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus te abençoe, viu? Tenha um feriado renovador, né? Que você possa descansar e Deus possa te abençoar nessa semana. Em nome de Jesus. Amém.